Uma das coisas é a parte da representação do software, dos sistemas, das funcionalidades. Outra parte é os dados, tá? Principalmente se eu vou ter persistência de dados. Se eu não vou ter, né, armazenamento de dados, né? Então, por exemplo, estou fazendo um sistema que vai controlar elevador. Então, provavelmente eu não preciso ter, a não ser que eu vou fazer a parte de gerenciamento da manutenção do elevador. Se eu fazer isso, aí eu vou precisar ter uma persistência de dados, senão não. Se eu não precisar de persistência de dados, eu não preciso fazer uma modelagem de dados, eu não preciso pensar nisso. Agora, se eu for fazer, né, o uso de persistência de dados, eu tenho que pensar em como é que eu vou fazer o uso desses dados. Então, existem duas formas de fazer o uso dos dados. Então, tem o uso primário dos dados, né, onde coletar, processar e apresentar os dados para um determinado fim conhecido, inclui a troca de dados entre os locais. Então, exemplo, coleta e processamento do IBGE. Então, assim, o uso primário de dados é quando eu pego aquele dado, né, eu coleto aquele dado para fazer aquilo que eu quero. Então, eu vou fazer compra, né, eu vou usar isso para fazer uma nota fiscal, né, tá? Então, geralmente são os dados que eu uso na produção. Então, na produção que eu estou fazendo lá, que estou usando no operacional no dia a dia, eu estou usando, fazendo uso primário desses dados. Tá? Então, eu tenho que ter o armazenamento adequado para isso. Aqui eu coloquei esse exemplo do IBGE, porque que eu posso fazer? Eu posso pegar e estar coletando uma informação já para fazer análise e tudo mais, mas eu sei para que eu vou fazer análise disso, né? Tá? Então, o IBGE, eu vou fazer relatórios, eu vou, né, fazer uma série de coisas, mas eu sei para que eu estou fazendo isso. É a mesma coisa aqui quando eu vou fazer um relatório de vendas, tal, etc., né, do dia, tal, etc., então eu vou usar os dados da produção, os dados primários, eu sei que eu estou coletando para isso, tá? O que é o uso secundário dos dados? É quando eu pego esse dado que foi coletado para um outro fim, né? Por exemplo, daquela parte de, eu coletei esse dado para emitir uma nota fiscal, eu coletei esse dado para venda, tá? Mas agora eu vou usar esse dado para eu fazer uma projeção das minhas vendas futuras no próximo mês. Aí isso estou fazendo um uso secundário dos dados. O que eu coletei não é exatamente para fazer isso, mas eu vou fazer isso. Tá? Eu vou usar esses dados para poder tirar essa informação. Então, o uso secundário dos dados é processar e agregar dados para o uso em algo que não foi o propósito da coleta, ou ainda o uso dos dados existentes gerados por órgãos do governo, instituições de saúde, ou seja, por outro que não seja indivíduos, órgãos que estão processando, integrando e analisando esses dados. Então, por exemplo, registro clínico para treinamento de um sistema preditivo. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque geralmente é o pessoal que reclama. Porque aqui deveria ter esse e aquele dado, mas lembra, ele não foi coletado para fazer o que você está querendo fazer. Então você tem que fazer com o que tem. Você, não, então eu vou pedir para coletar, tá? Mas isso vai dar problema no operacional. Por conta disso, o meu vendedor vai ficar mais 10 minutos com o cliente, ele vai perder 10 minutos de venda, porque ele está coletando essa informação, esse dado, para eu fazer uma análise preditiva. Vale a pena? Tendo em consideração, tendo em vista, né, que a minha empresa, ela depende da venda para poder continuar sobrevivendo. Né? Então, eu não posso onerar a produção, eu não posso onerar o que está sendo produzido para eu poder fazer um estudo de BI, por exemplo. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Isso é o uso secundário dos dados. E tem as características que coloquei só para vocês poderem ver qual que é a característica do dado primário com o dado secundário. Né? Então, dado primário do uso primário, dado secundário do uso secundário. Então, dado possível ter em tempo real e os secundários são dados passados. A fonte, né, dado primário, pode ser questionário, observações, experimentos, entrevista, módulo de venda, módulo de pagamento, né, tá? Enquanto que os dados secundários vão vir de RPs, dados abertos públicos em saúde, publicações governamentais, livros, websites, journals, registros internos, etc. Né? Então, eu vou fazer uma coleta dessa fonte, né? Custo geralmente é alto do dado primário, porque eu estou montando exatamente para fazer isso daqui. Enquanto que no dado secundário é baixo moderado, para usar o que já existe. O tempo de coleta, no caso de pesquisa, é longo, né? Tá? Então, né, vai demorar se eu estou usando esse dado aqui, por exemplo, IBGE, né? Tá? Quanto tempo demora para coletar todas aquelas informações? Eu uso, né, o tempo de coleta que é rápido, porque na verdade eu tenho que ir lá buscar e coletar no que eu já tenho. O acesso, ele depende de aprovação das pessoas envolvidas na coleta e da empresa, né? Tá? Ela que vai, né, ver se pode dar acesso ou não. Dado secundário depende de encontrar as fontes e obter as aprovações, tá?
Qualidade do dado, geralmente é boa, né, no dado primário, pois é coletado para o fim a que se destina, né, tá? Enquanto que no dado secundário ele é relativo, porque depende da coleta e que informação você necessita, né, que às vezes não tem. E a utilidade, né, no dado primário, ele é direta, né, porque a coleta, né, vai ser daquilo que você quer. E no dado secundário, ele é indireto. Então, é necessário garimpar, né, minerar, por isso que a gente fala data mining, né? Então, a gente tem que minerar para encontrar o que é que se precisa, tá? Mas, como eu falei para vocês, esse não é o foco da nossa aula hoje, né? Então, é por isso que eu tenho algumas sugestões, né? Então, tem uma palestra que eu falei de cuidar no secundário de dados em saúde, né? Então, aqui eu explico direitinho o que é dado secundário, o que é o uso, falo de algumas fontes, tá, etc. Claro que na área da saúde, que é a minha área. E tem toda essa parte de qualidade de dado, né? Que são as aplicações que são, né, direcionadas pelos dados, né? E aí tem aqui um painel bastante interessante que aconteceu ano passado, né? Então, vocês também podem olhar aqui, né? Recomendo aí que vocês assistam, né? Essas duas apresentações, se vocês quiserem saber mais a respeito dessa parte de dados, tá bom? Enfim, vamos lá, né? Eu tenho lá a parte de persistência de dados, né? Já defini se vai ser o meu uso secundário, o meu uso primário, né? E aí eu vou fazer o projeto da base de dados. Caso a base de dados já exista, apenas verifique se há novos dados a serem incorporados que não existem. Então, é chegar lá, né? Colocar os atributos na tabela, criar algumas tabelas, mas você já tem a modelagem de dados. Caso não tenha a base de dados, né? Você tem que decidir como é que você vai armazenar. Então, você vai decidir se você vai usar o modelo relacional, então, desenvolver modelagem de dados, relacional, domínio, lógico e físico e definir o banco de dados. Se você vai usar o modelo no SQL, né, então no SQL modelagem a partir de chave-valor. Não existe uma modelagem como existe no relacional, tá? Não existe uma forma estabelecida de modelagem de dados no modelo no SQL. Tem muita gente que usa, de repente, diagrama de classe, porque diagrama de classe vai de chave-valor, né? Então, eu tenho que definir o formato, depende da ferramenta que será usada. Tem que tomar bastante cuidado, né? Então, aqui eu coloquei só para em termos de curiosidade, né? Então, quais são os termos usados no SQL e como que são os termos, né, no NoSQL, por exemplo, no MongoDB. Então, eu falo, os dois eu chamo de banco de dados, um eu chamo de tabela, o outro chama tabela de coleção, um chama de linha, outro chama de documento, coluna é campo, índice é índice mesmo, junção de tabelas é vinculação de documentos, e a chave primária mesmo, né? Só que lembrar que no SQL eu não tenho uma estrutura SQL, então não adianta querer fazer um select. Então, assim, tem que saber muito bem por que você vai usar um e por que você vai usar o outro. E tem diferenças bastante grandes. De qualquer maneira, quando você definir isso, você tem que dizer o porquê, né? Ou, né? É melhor escrever, tá? Colocar lá por que você está usando um, por que você está usando o outro, por que você está usando os dois, né? Então, você pode usar modelagem relacional para uso de dados primários, né? Quando eu estou falando de um módulo de vendas, estou falando de um módulo de pagamento, e você vai usar o NoSQL quando você vai fazer um BI, né? Você vai fazer um data mining, né? Vai fazer análise de dados, vai fazer um módulo preditivo, e aí você vai usar o NoSQL. Tá? Então, para o uso secundário. Para o uso secundário, geralmente a gente usa o modelo NoSQL. Diferente disso, só se você, por exemplo, for fazer aquele no IBGE, que é o dado primário. Mas é, de novo, né, dado primário. Pode usar o dado secundário, né, tá? Quando você tem muitas informações e você precisa, né, ter essa diferenciação, um acesso fácil, rápido, porque tem tabelas, né, tá, que estão interrelacionadas, né, tal, etc. Então, você fica difícil usar o modelo NoSQL, tá? Então, é preciso saber dessa diferença. Na modelagem de dados, né, tá, eu posso ter várias formas de representar, né? Então, se eu tiver um flat file model, né, que na verdade são arquivos textos, né, eu posso fazer essa representação, né? Essa aqui é se eu estiver usando um modelo hierárquico, se eu estiver usando um modelo relacional, né, se eu estiver usando um modelo em rede, né, tá, que existem bancos de dados em rede, e, né, esse daqui é basicamente o que se usa aí, né, no modelo NoSQL, tá bom? Então, né, dependendo do que você for fazer, você vai ter que ter aí a modelagem de dados pertinente, tá bom?